Minha gente, uma notícia muito triste. Uma criança de 4 anos morreu. O pai dela ficou ferido no incêndio dentro de um apartamento em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. A repórter Elícia Futinelli tem mais detalhes. Oi, Elícia, que tristeza, né? Tristeza. 4 anos de idade, essa criança acabou sendo vítima desse incêndio. Bom dia para você. Que informação você tem para a gente, Elícia? Oi, Casimiro, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. A gente fala aqui do bairro de Jambeiro, estamos em Lauro de Freitas, aqui é o condomínio Morada Tropical. E a gente está justamente, Casé, vou pedir para a cena mostrar rapidamente aqui o espaço, é o apartamento onde esse incêndio ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira. Era por volta das 4h50 da manhã, quando a família percebeu que já tinha fogo no apartamento, né? Inclusive, a informação é que o fogo começou desse local onde a cena está mostrando as imagens agora, um quarto menor que muito provável seria o quarto onde as crianças dormiam, né? Foi o local mais atingido aqui na casa e que é o local onde esse incêndio teria começado. Nessa criança de 4 anos, infelizmente, acabou não resistindo aos ferimentos. Além dela, estava em casa o pai, a mãe e um outro irmão que foi resgatado com vida. O pai ficou com muitos ferimentos, foi encaminhado, inclusive, para o Hospital Geral do Estado e a mãe está em estado de choque, né? Toda essa situação mexeu muito com a mãe, então a mãe está muito debilitada nesse momento. Inclusive, quando a gente chegou, foi uma das primeiras coisas que falaram para a gente, que a mãe estava sem condições de falar e de dar qualquer informação por causa de toda essa situação. Família também muito abalada, vizinhos, amigos. Estou aqui com o seu Domingos da Silva, ele que é engenheiro da Defesa Civil aqui de Lauro de Freitas e que veio justamente nessa missão de fazer, né, avaliação da estrutura aqui do imóvel, como também dos outros apartamentos aqui desse mesmo condomínio. O que o senhor pode falar para a gente, seu Domingos, do que o senhor avaliou aqui, como é que está o cenário, né? Foi danificado alguma coisa na parte estrutural? Já avaliamos o primeiro imóvel, onde ocorreu a ocorrência maior, que foi o incêndio, né? Verificamos que a estrutura em si está intacta, não houve nenhum problema na estrutural, mas tivemos desplacamento do piso, tivemos perda da instalação elétrica, instalação hidráulica, né? E perda de móveis eletrodomésticos e desplacamento do reboco, assim como também perda de portas e janelas. Mas a estrutura em si não foi alterada e efetivamente continua sendo bem edificada. Seu Domingos. Precisando apenas de uma manutenção prévia, né, de certa forma, para poder a gente ter uma certeza, né, após a limpeza, se tem algum vestígio, né, de alguma fissura, de alguma trinca. Vamos agora à missão de vistoria dos demais departamentos. Eu vi que o senhor estava, inclusive, quando a gente chegou, o senhor com a equipe, né, estava em um outro apartamento aqui do lado também, para avaliar, né, esses imóveis também vizinhos, Isso, né? Isso, essa é a nossa missão. A gente parte primeiro do imóvel onde teve a ocorrência, depois a gente faz os imóveis circunvizinhos, e depois um prédio por um todo. Casimiro tem uma pergunta Sim. aqui no estúdio. Casé, ele está com um pouco de pressa, porque está eu só fazendo queria ainda essa avaliação, está com a equipe aqui. A Pode causa falar. do incêndio, já sabe? Já sabe, seu Domingos, a causa do incêndio, chegaram a informar, a perícia passou por aqui também mais cedo, como é que está isso? Houve a perícia, né? Nós não temos o resultado. Nós, Defesa Civil, temos ainda como incêndio como se fosse ignorado. Não sabemos se por ventilador, se pelo defeito elétrico, se algum problema no celular, mas a verdade é que nós não temos ainda. A Polícia Técnica, inclusive, não tem ainda nenhuma precisão, né? Só depois dos laudos para poder avaliar qual foi a causa do incêndio, ok? Certo, muito obrigada, agradeço pelas informações. É isso que a gente segue mostrando aqui um pouquinho. O seu Domingos esteve aqui porque está fazendo essa avaliação aqui do condomínio, né, dos apartamentos vizinhos. Ele vai no andar de cima, no andar de baixo também. Tudo isso porque, como a gente vê, né, a forma como ficou esse apartamento aqui, que foi o atingido, que foi onde o incêndio ocorreu, a gente já tem uma noção, né, de como esse fogo foi grande. Inclusive, aqui no meio da sala restaram os extintores, né, estão os extintores aqui, extintores de incêndios
que a população, né, que os vizinhos tentaram utilizar para apagar esse fogo, né? A vizinhança, logo que percebeu que tudo isso estava acontecendo, se mobilizou e veio aqui para ajudar essa família, né? O pai já estava desesperado, tentando salvar a vida dos filhos, né? A esposa também, enfim, foi uma situação de muito pânico, né? Logo nas primeiras horas dessa sexta-feira, era por volta das 4h50 da manhã, infelizmente, a notícia dessa criança que acabou não resistindo, estrago muito grande aqui no apartamento, né? A gente vê que a família perdeu quase tudo o que tinha aqui dentro, né? E principalmente esse quarto, que é justamente o quarto onde essas crianças, né? A gente tem, pelo que a gente percebe aqui, era o quarto onde as crianças ficavam, né? Que foi o quarto realmente mais que teve um maior impacto, né, que foi o mais atingido. A gente vê que ficou tudo realmente destruído aí no quarto, nem mesmo a janela, nada da janela também sobrou, a parte de ferro, de alumínio, né, que fica na janela, infelizmente também a gente vê que perdeu tudo, e ainda não se sabe o que é que teria causado esse incêndio, né? Alguns vizinhos, algumas pessoas aqui da população estavam comentando que podia ter sido a questão do carregador, né? O celular que estava carregando, e esse carregador pode ter causado um curto-circuito, e aí começou o incêndio, mas ainda não se sabe. Perícia já esteve aqui no local, né? Já fez todo o trabalho. Esse laudo não deve sair por agora, né? Deve ser avaliado ainda. Eles ainda devem avaliar, fazer outras avaliações aqui no imóvel para chegar e para definir realmente o que ocasionou esse incêndio. O Corpo de Bombeiros também esteve aqui no condomínio, né, informou que quando a equipe chegou, né, a corporação chegou aqui no local, o incêndio já tinha sido debelado e por moradores, né, que já tinham se unido para tentar controlar mesmo o fogo aqui no apartamento. Então, quando o Corpo de Bombeiros chegou, esse incêndio já tinha sido debelado. Ainda assim, as equipes do SAMU também foram chamadas, né, deram esse atendimento à mãe dessas crianças, deram esse socorro também ao pai, né, que ficou bastante ferido aqui por causa do incêndio e foi levado para o Hospital Geral do Estado. A gente segue, então, mostrando um pouco mais, Casé, acompanhando aqui, vamos ver se a gente consegue conversar com algum vizinho, com algum morador aqui, para falar um pouco mais sobre essa situação. Todo mundo muito abalado com tudo isso, viu, Casé? É triste, triste mesmo ver uma cena como essa no dia de hoje, né, manhã dessa sexta-feira, já começar assim, infelizmente, né, Casé? A gente volta aí com você. Muito obrigado, Lícia. Muita tristeza mesmo. O garotinho aí, Samuel, 4 anos. Imagine os momentos de desespero vividos por toda a família. Eu quero mandar um abraço aí de solidariedade para toda essa família que não conseguiu salvar esse garotinho aí, morrendo nesse incêndio que pode ter sido causado por um curto-circuito, a tomada ligada, enfim. Daqui a pouco a gente volta com Lícia Fontinelli.